Primeiro livro do Samuel, capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Estamos começando mais um devocional. Bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida poderosamente. Estamos começando mais uma conversa com fé. E hoje, terça-feira, isso mesmo, terça-feira abençoada, e eu creio e já profetizo sobre a sua vida bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, e cremos que grandes coisas o Senhor há de fazer sobre as nossas vidas. Queridos, queridas, nesta manhã eu quero falar sobre o tempo de Deus. O tempo da preparação de Deus. Eu fiz até questão de ler este versículo no livro do 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 16, porque aqui era o Samuel, sacerdote, ele até a casa do Jessé, porque Deus tinha rejeitado Saul. Saul era rei de Israel e agora Deus o rejeitou e disse para Samuel ir até a casa de Jessé, que ali estava o próximo rei de Israel. Ora, Samuel chega até a casa de Jessé, e todos nós conhecemos essa história muito conhecida, o qual os filhos de Jessé se apresentam para o sacerdote e nenhum deles era o que tinha sido aprovado por Deus. Então Jessé manda chamar o filho mais novo, pois Samuel tinha perguntado se existia mais filhos, e ele disse que tinha um menor, e era esse o menor, esse que estava apacentando as ovelhas da família, apacentando as ovelhas de seu pai, esse que estava no anonimato, esse que estava recluso no meio das ovelhas, e sua companhia era nada mais, nada menos que as ovelhas. As ovelhas eram a companhia do pequeno notável Davi. E Davi agora é chamado, um dos seus irmãos chama Davi. Davi, quando entra na presença ali de seus familiares, de seus irmãos, seu pai e também do profeta Samuel, a Bíblia vai dizer que o próprio Samuel, ele pega o chifre de azeite e unge no meio de seus irmãos. E a Bíblia também vai dizer que naquele dia o Espírito do Senhor se apodera, se apossou de Davi. Oh glória! Davi neste momento recebe uma promessa. A promessa que ele vai ser o próximo rei. Repare que essa unção que Deus derrama sobre a vida de Davi não é a unção do reinado. Não. Porque Davi nesta época era um jovem. Era um jovem de 17 anos de idade. Era um jovem qual estava recebendo uma promessa de Deus. Repare que eu costumo dizer que esta unção que Deus derramou sobre a vida de Davi foi a unção da preparação. Meu Deus! Porque
Davi agora está saindo do anonimato. Davi agora vai começar a mostrar ali a sua face. Agora ele vai se posicionar. Davi agora vai começar a enfrentar alguns desafios. E para que nós possamos enfrentar alguns desafios, é necessário uma proteção. Isso mesmo. Deus derrama sobre Davi esta unção, a unção da preparação, a unção ali da proteção. Ele está sendo preparado para ser o próximo rei. E também está sendo protegido de Deus. Porque neste intervalo da preparação, iria se levantar gigantes. Iria se levantar reis. Iria se levantar exércitos contra Davi. E Davi tinha que ter uma proteção divina, porque o tempo de preparação leva-nos, meu Deus, o tempo de preparação de Deus leva-nos para grandes desafios. Oh glória! Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a provação que você está enfrentando, mas de uma coisa eu posso ter certeza, que toda preparação, existem desafios a ser enfrentados. Não existe preparação sem enfrentar provações. Davi agora está sendo preparado para administrar um país com muita responsabilidade. Então Deus não poderia escolher jogar um azeite sobre a cabeça dele e dizer assim: toma, agora é com você. Não, Deus tinha que preparar Davi. Deus tinha que proteger Davi. E o tempo de preparação muitas das vezes dói, mas temos que respeitar o tempo da preparação. Por isso que nós vemos muitas pessoas mortas espiritualmente dizendo. Vimos muitas pessoas caídas espiritualmente dizendo. Pessoas que foram levantadas por homens para um pastoreio, para um ofício sem preparação. E uma pessoa, quando é levantada sem preparação, ela sofre, porque quando vem um vento, quando vem um desafio, ela quer desistir, quer jogar a toalha e acaba escandalizando tudo. Meu Deus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que é necessário o tempo de preparação. Se eu pudesse dar um conselho nesta manhã de terça-feira, o conselho é: respeita o tempo de preparação. Meu Deus. E o primeiro desafio de Davi, quando ele recebe a unção da preparação, e o primeiro desafio de Davi foi o quê? Expulsar os demônios que estavam em Saul. Eita glória! Por quê? Porque o espírito se retirou-se de Saul e pousou sobre Davi. O espírito que estava em Davi, em poucos dias estava com Saul.
E esse Espírito Santo sai de Saul e entra em Davi. E agora Saul fica vulnerável aos espíritos imundos. Meu Deus. E o mesmo espírito que estava em Saul agora vai consolar Saul através da vida de Davi. Tem coisas que você não entende. Tem coisas que nós não vamos entender. Mas o que Deus vai fazer nas nossas vidas, Ele faz um rebuliço tão grande, tão grande, tão grande, que ninguém entende. Por isso que o importante é respeitar o tempo de Deus. Respeita o tempo da preparação. Depois de 17 anos, Davi recebe a unção de toda Israel, com as mãos calejadas de tanto lutar, para que as promessas do Senhor pudessem se cumprir na vida de Davi. Eu vou falar algo para você muito importante agora. Muito importante o que eu vou falar para você nesta manhã de terça-feira. Muitas das vezes pode demorar um tempo para as promessas do Senhor se cumprir na sua vida. Mas eu lhe peço, respeita o tempo. Respeita o tempo do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer. Seja obediente ao tempo de Deus. Não faça nada por nossa vontade, por sua vontade. Faça as coisas pela vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é o que prevalece sobre as nossas vidas. Meu Deus, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Deus estremeceu o meu coração quando eu estava lendo esta passagem, quando eu estava meditando nesta passagem. O tempo de Deus. Respeite. Eita glória. Fique com esta palavra, gente, e feche seus olhos neste exato momento. Pai Todo-Poderoso, queremos louvar o Senhor, Pai. Que o Senhor, Pai, possa pairar sobre os nossos corações, para que nós possamos entender o seu tempo, Pai. O tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar e continuar nos abençoando de maneira poderosa. Abençoa os seus filhos, Pai, que estão saindo para o trabalho. Outros, Pai, vão assistir durante o dia esse devocional. Outros, ó Pai, vão compartilhar. Aonde, Pai, esse devocional alcançar, que o Senhor possa abençoar vidas. É o que eu lhe peço neste exato momento, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira poderosa. Uma terça-feira cheio da presença de Deus. Que Deus abençoe pela fé.